Olá, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Raquel Fonteles aqui falando para mais um 40 Mais Sextou com Elas, junto com a Carmen Leonel, trazendo aqui para vocês o melhor conteúdo empreendedor. Hoje nós estamos com uma convidada não estrangeira, mas que entende muito de outras línguas, né, Carmen? Eu estou até pensando se a gente faz uma entrevista bilíngue ou trilíngue. Boa tarde, mais um 40 Mais Sextou com Elas. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é aquele dia. É o dia da mulher empreendedora, é o dia também dos homens que empreendem e gostam de ouvir nosso programa, até porque os insights que saem do nosso programa servem para empreendedores em geral. Então, com muito amor e muita dedicação, toda sexta-feira a gente está aqui recebendo uma convidada super especial. Todas, né, Raquel? As sextas-feiras são especiais. E hoje a gente está aqui com uma amiga muito querida, uma companheira da Associação Comercial de São Paulo, uma pessoa que, com o sorriso dela, ela ilumina o dia das pessoas. E ela tem um trabalho muito lindo como empreendedora com uma escola de inglês. Eu estou falando da Simone Akshubu. Ela é proprietária da ISEC, Escola de Idiomas, Inglês e Espanhol. Ela também é escritora, né? Tem um livro aí muito lindo. Eu já fui agraciada com esse livro e achei sensacional. Então hoje a gente traz ela para falar um pouquinho sobre a trajetória dela como empreendedora do ensino de línguas e também para falar do seu livro. Muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A Raquel e Carmen, muito obrigada. Fiquei muito assim honrada em poder fazer parte do programa de vocês. Muito obrigada mesmo. Simone, começa contando para a gente um pouquinho da sua trajetória, da onde você saiu para entender que você tinha essa vocação para o ensino de outro idioma, que eu sei que não é fácil, já passei por essa seara. Ninguém sabe dessa parte, acho que nem a Raquel sabe, mas eu dei aulas de inglês para um curso supletivo. Uau! No final da década de 80, lá na Vila Mariana. Acho que foram 1 ou 2 anos que eu fui convidada e foi uma experiência muito bacana. Então, é muito legal você conseguir ensinar outro idioma, porque não é só ensinar a forma gramatical, é ensinar a pensar no idioma. Exatamente. Não é isso? Vamos lá, Simone? Vamos. Agora a bola é sua. Bom, vamos lá. Bom, eu sou contadora, né, de primeira formação, me especializei na área financeira, trabalhei muitos anos na área financeira, mas Deus mudou radicalmente a minha história. Aí eu virei a Teacher Simone. Os meus filhos, a gente mudou os dois de escola, uma época, mais de 20 anos atrás, e aí, nessa escola, ela não era bilíngue, mas a diretora tinha um sonho de transformar a escola bilíngue, e eu fui lá e falei, olha, se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui para te dar um suporte. Mal sabia, já estava ali profetizando sobre a minha própria vida, né? No final daquele ano, ela chega e fala, Simone, vou abrir um projeto bilíngue o ano que vem, você topa vir comigo? Então, mas eu tenho que pensar, né? Porque antes disso, voltando um pouquinho, quando os meus filhos foram para essa escola, tinha uma professora de inglês que ela sempre falava assim para mim, Simone, você já pensou em fazer letras ou pedagogia? Sabe por quê? Porque a gente faz o nosso próprio horário e a gente pode ter mais tempo com os nossos filhos. Aí me pegou, porque o que eu estava passando naquele momento? Eu tinha horário para entrar com cargo de gerência, você tem horário para entrar, mas você não tem horário para sair. E era muito complicado, eu não conseguia ver os meus filhos, a área contábil também é difícil, não vi dar o primeiro passinho. E aí eu falei, poxa, isso é interessante, isso me abriu o olho, fez um plim, aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a conversar com Deus aí nesse sentido que eu vi uma oportunidade, uma possibilidade de estar pertinho deles. E aí, no final daquele ano, eu me matriculei, logo depois, acho que 1 mês ou 2 meses depois da conversa com essa professora aí, eu me matriculei para fazer pedagogia. E aí eu comecei.
No final desse ano, a diretora me veio e fez essa pergunta, que ela ia abrir um projeto bilíngue, se eu topava seguir com ela. Eu falei, então, eu acabei de começar a pedagogia, né? Ela, não, fica tranquila, porque vai ser um curso extracurricular. Extracurricular, então você não precisa de certificado. Eu falei, interessante. Mas eu estava trabalhando, mas eu estava estudando, e a minha intenção era migrar para essa área. Aí, mais um pouquinho de conversa com Deus ali, decidi sair. Conversei com a minha diretora lá na época, e a gente alinhou tudo bonitinho, e eu saí e fui, então, abrir o projeto bilíngue. Só que ninguém falava inglês na escola. Nem a diretora, ninguém, só eu. Mas isso foi muito bom, porque além de ter essa visão, né, de negócio que eu já tinha, de contabilidade, de financeiro, eu via dentro da escola o nosso curso com um diferencial, que os teachers, até mesmo a diretora não tinha essa visão. E isso foi muito bom, porque aí eu desenvolvi a metodologia lá, eu conversava com os pais e levava os pais para dentro da escola, fazia negociação, já levava tudo prontinho para o financeiro, então isso foi muito bom. E aí nessa foi uma crescente, a escola foi crescendo, depois de 7 anos eu falei, poxa, eu queria muito levar essa metodologia para dentro de outras escolas, porque deu muito certo aqui. Porém, os diretores não compraram a minha ideia, eu montei um projeto bonitinho, levei para eles, ninguém comprou a minha ideia, mas gente, estava tão quentinho no meu coração que eu não consegui falar, vou ficar. Eu analisei com meu marido as condições e tal, falei, então, sinto muito, tá aqui minha carta de demissão, eu tô saindo porque eu quero levar isso adiante. É um projeto que eu tenho certeza que é de Deus, tá no meu coração e eu vou seguir. Ah, choraram muito, falaram, não, vou pedir para Deus para você ficar. Eu falei, pode pedir, mas uma vez que eu decido, eu já conversei com ele, então eu sigo. E foi aí onde eu abri a escola, né? E a escola tá fazendo 7 anos esse ano. Que legal, hein? Raquel, acho que quer perguntar alguma coisa. Raquel já ficou aqui toda louca, enlouquecida. É que, na verdade, me bateu uma curiosidade, mas acho que depois ela respondeu na fala. Se quando você entrou na escola e você recebeu esse convite, você já falava inglês? Ah, sim, eu esqueci de falar desse detalhe, né? Meu marido não é brasileiro. Então, quando a gente casou, nossa, foi tenso, porque o meu inglês era menos que verbo to be, né? Eu sempre, nessa época, o meu inglês era, eu achava que o verbo to be era I am, you are, né? Você vê o nível do inglês que estava. E melhorou muito, porque a minha sogra veio para o Brasil quando o meu primeiro filho nasceu. Então, ela ficou em casa quase 1 ano. Eu errava, ela me corrigia, meu marido também, e assim eu aprendi inglês. Eu não fui para a escola para aprender, mas eu tinha uma imersão forçada dentro da minha casa. De onde que eles eram? De que país? Meu marido é da Nigéria, ele nasceu na Nigéria. Legal, legal. Então, aí foi desenvolvendo inglês e seguiu. E toda vez que na época ele dava aula para executivos, né, de inglês, toda vez que ele tinha uma oportunidade, me colocava nos grupos aí e eu ia lá participar também. Mas, na realidade, foi mais a imersão mesmo com a minha sogra dentro de casa que alavancou o meu inglês. E é engraçado, porque você acabou tendo essa vivência com o inglês nigeriano, e normalmente o inglês dos africanos ele é um pouco mais carregado. Sim, o meu marido mas na Nigéria não. Na Nigéria eu convivo com algumas pessoas também da Nigéria, por algumas questões minhas de família, e eu sempre percebi que em relação a outros países da África, né, a Nigéria, o sotaque não é tão carregado. Sim, alguns têm. O meu cunhado, por exemplo, ele tem, você percebe, porque eles misturam muito o inglês com broken English, e também com os dialetos. São milhares de dialetos, né, na África. Verdade. Então, eles misturam. Quando mistura, você não entende. Mas o meu marido, ele tem uma pronúncia muito boa. Você olha, às vezes, para ele, você pensa que é até British, com o accent dele, né? Que legal. Então, isso fez total diferença para a gente. E ele se especializou muito nesse negócio de inglês para executivos, né? Hoje ele é até coaching dessa galera aí por conta disso, né? O inglês dele tem uma pegada mais British mesmo. Olha que legal. E Simone, vamos falar um pouco agora da estruturação do negócio, porque você parte de uma experiência financeira contábil para uma experiência pedagógica, né? Você foi buscar esse conhecimento e aí você fala, ok, eu tenho uma metodologia que isso é a cereja do seu bolo, né? Porque é fácil você passar por várias escolas e trabalhar com várias metodologias. Não, você passou por uma escola e dentro dessa escola você já
teve essa aptidão de desenvolver uma metodologia onde na mesma instituição você comprovou o sucesso. Uhum. E aí você começa o desenho de uma escola. Sim. Conta pra gente esse desenho. Bom, tudo começou com aquela vontade imensa. Eu falei, não, eu vou. E aí eu abro a escola. Bacana. Tinha professores que disseram que vinham comigo, alunos também. No final, professor que disse que estou com você, sou tua parceira, estou com você pro resto da vida, conta comigo. Se um dia você abrir escola, eu estou com você. Uma semana antes, você liga. Ai, infelizmente eu não vou estar com você. Ok. Vida que segue. Fui lá, consegui outro professor e a gente seguiu. Eu tive 10 alunos no começo da minha... quando eu abri a escola. Né? Eu tinha que pôr, às vezes, dinheiro do meu bolso para poder pagar o salário do professor que estava ali junto comigo. Mas a gente seguiu. Eu não desisti. Foram tempos difíceis, né? Financeiramente falando, mas eu estava realizando, eu estava feliz em fazer aquilo, sabe? Eu estava ali, era o meu negócio, era aquilo que eu sonhei, que eu imaginei e estava acontecendo. Então, tudo isso fez sentido. Na hora que eu olhei, vi o olhinho das crianças brilhando, tantos alunos que durante esses 7 anos que eu dei aula na escola, me procuraram depois, até hoje, eu tenho alunos de lá, viram a importância do inglês, do idioma, da minha insistência de pegação no pé ali para aprender. Eu tenho um aluno que está nos Estados Unidos, ele começou comigo, ele tinha 8, mas ele era assim, eu não gosto de inglês, essas músicas são muito chatas, teacher. Eu, tá bom. Percebi que ele era músico, ele adorava música. Então eu falei, faz o seguinte, cria um ritmo para essas músicas aí. Ele foi para casa, criou o ritmo, voltou, e aí eu descobri que ali eu tinha que pegar. Então ali eu sempre batia nessa tecla. Pois bem, hoje ele está com 21 anos, até fiz uma live outro dia com ele, está morando lá nos Estados Unidos, fazendo faculdade de música. E ele fala, titia, porque ele me chama de titia, muito obrigada por você ter pegado no meu pé e ter insistido para aprender inglês. Porque se não fosse por você, não estaria aqui hoje. Isso não tem preço. Não que história linda, que história linda! Uma das, Carmen. Eu amo, porque é o que a gente, a veia da gente, né? Que gosta de ensinar, e a gente ensina para ver esse resultado, para ter esse olhar, porque é isso que é o combustível para a gente continuar. Sim, né? Sem dúvida, Carmen, sem dúvida. E é uma alegria muito grande quando a gente vê esse retorno, né, deles, o desenvolvimento deles, o nível de inglês que ele está, sabe? E ele te agradecer por aquilo. A gente faz porque a gente quer ver a pessoa aprendendo, quer levar, transmitir conhecimento de verdade, né? Então, é bacana quando a gente tem esse resultado. É muito lindo, realmente, de fato, é o que a gente chama da sementinha, né, que você coloca, isso é muito incrível, de fato. Exato. Você fala um pouco da sua trajetória, mas em cima disso também, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com as nossas ouvintes sobre a importância do inglês no processo de desenvolvimento do empreendedor. Sim. No questão do abrir portas. Eu lembro que uma vez eu participei, em 2015, eu participava do Mulheres Empreendedoras, e uma das coisas que a gente mais via acontecer eram empreendedoras perderem oportunidades de irem para congressos fora, de participarem de eventos fora do país por não falarem outra língua. Verdade. Então, se você falasse um pouquinho a respeito disso. Sim, claro. Isso, realmente, o idioma, né, o inglês, hoje em dia, você não pode estar sem. Porque se você não tem, você está fora do mercado. É muito difícil, né? Então, o que eu sempre falo, né, com as minhas amigas, que não sabem inglês ainda e que empreendem, falo, gente, busca, acha um tempinho para você ir atrás, porque senão você começa a perder realmente oportunidades. A minha filha, por exemplo, se não fosse o inglês dela, ela não teria conseguido uma vaga numa empresa multinacional, porque ela faz direito, né? Ela foi efetivada lá, e o diretor global veio para o Brasil e contratou ela. Por quê? Por conta do inglês. Né? A gente tem contato com pessoas o tempo todo que falam inglês, e isso te abre portas de negócios fora, de repente uma franquia, ou até mesmo de levar alguma mensagem, né, sobre o idioma, enfim, para fora. E se você não tem, você começa a realmente ter portas fechadas. E no caminhar que a gente está hoje, né, com a inteligência artificial e a internet caminhando do jeito que está, no futuro, se você não tiver
você tá fora, não tem jeito, não tem jeito. Eu falo muito isso com as pessoas que eu conheço, da importância, não é porque eu tenho uma escola, não é porque a gente dá aula ali, não, é porque eu vejo a necessidade. Se você não tem, realmente, você tá ficando para trás. Eu tenho vários empresários que nos procuram com a dor deles exatamente essa. Olha, eu acabei de perder uma oportunidade muito boa por conta do inglês, eu preciso aprender, entende? Então, se você vê isso, né, ao seu redor, precisa correr e não deixar que isso chegue até você, né? Então, é muito importante. Eu falo também, Simone, a minha área é marketing, como a da Raquel, enfim. E eu sempre alerto os meus clientes a ter o olhar para oportunidades. E às vezes a oportunidade não necessariamente está aqui no Brasil, não necessariamente está na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, porque existem muitos pontos carentes fora do Brasil. As pessoas às vezes não acreditam nisso. A gente que já esteve fora do país, eu tive essa oportunidade, graças a Deus. Assim, a Europa é carente de muitas coisas, muitos serviços que a gente tem aqui, eles nem sequer conhecem lá, não aplicam. As pessoas têm mania de falar, brasileiro vai para os Estados Unidos e faz qualquer coisa. Mas eles falam isso de uma forma pejorativa. Eles não falam isso da forma que assim, o americano não faz. Porque que eu conheci muitas pessoas lá, predominantemente mulheres, porque as pessoas olham para a mulher e já tem o estigma, né? Ah, vai fazer limpeza, ou vai ser babá. Exatamente. E aí eu conheci mulheres que se pegavam nisso e eram babás a vida inteira, ou eram faxineiras a vida inteira, mas eu conheci 4 mulheres, durante o período que eu estava lá, que elas criaram um know-how de fazer limpeza, e vou falar para você que fazer limpeza lá é muito mais fácil, porque as obras lá são drywall. As casas, a maioria são acarpetadas, não existe esse piso de ladrilho, não tem isso lá. As pias têm aquele sifão que você aperta um botão, você processa o lixo ali, não tem essa coisa de latinha de lixo na cozinha, não. O lixo lá é o lixo grande, porque o lixo que você usa na pia, ele é triturado, né? Óbvio, isso daí é uma das contribuições para a poluição no mundo, né? Mas onde eu quero chegar? Essas mulheres lá, elas montaram empresas de limpeza, porque a mulher americana, ela não limpa a casa. Sim. O homem americano não é jardineiro. Verdade. E essas pessoas, eu conheci pessoas que construíram pequenas fortunas aqui no Brasil, abrindo essas empresas lá fora. Verdade. E se você não fala inglês, como é que você vai oferecer esse serviço? Não tem como. Perde, né? Uma oportunidade. Ô, Carmen, é só um adendo referente ao que você colocou. Esses dias eu estava lendo que isso, não entrando em política, mas falando do cenário, né, atual, eu li uma matéria que os Estados Unidos já está com uma queda na economia, alguma coisa nesse sentido, por falta de mão de obra, porque a maioria eram o quê? Brasileiros que vieram embora. Eles vão continuar sendo. E assim, a maior parte dos deportados, eu não sei porquê, mas eles são de Minas. Tem muito mineiro lá. A região do Brasil que mais dá deportação é Minas Gerais e depois acho que é o Ceará mesmo. Por quê? Porque o Ceará manda um monte de gente. Eu conheci um monte de pedreiro, pintor, mecânico de carro. Nos Estados Unidos, mecânico de carro ou é brasileiro ou é porto-riquenho. Uau! É uma mão de obra que eles não têm, gente. Porque a cultura do americano, assim, o carro estragou, manda para o leilão ou deixa na rua para alguém passar e levar. E agora eles vão começar a se ressentir disso. Porque a coisa lá vai ficar muito feia.
Vai. Independente de credo político ou não, a questão é que você não pôs um político na presidência. Você pôs uma mente insana. Complicado. Ele é uma mente insana. Ele acha que governar é o reality show que ele tinha quando ele era empresário. E o americano é isso. O americano raiz é um reality show. Então, e eu estou falando, nós estamos falando de um país, hein? Uhum. Então, existem outras oportunidades. A própria Ima falava pra gente, a Ima era a executiva que nós tínhamos contato lá na Espanha. Uhum. Simone, eles tiveram uma tragédia lá de chuva, de inundação, enchentes. Eles demoraram muito mais tempo para se reerguer do que o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em maio do ano passado. Não foi, Raquel? Eu até falava para Raquel, nossa, mas que estranho, os caras estão na Europa e assim, fica sem lugar para morar, a empresa não tinha lugar para funcionar, ela perdeu os TIs da empresa, os programadores e o site ficou parado, ó. Tempo. Então, veja só, as brechas que nós temos. Exatamente. Isso é surreal, assim, se a gente pegar, né, para analisar. Bom, a gente já está caminhando para 21 minutos. 20 minutos. Então, chegou rápido, como tá vendo? Toda sexta-feira é isso. Então, tem uma outra pauta que a gente queria abordar antes de finalizar. Você também é escritora, né, Simone? Sim. E você falasse um pouquinho dessa sua experiência, desse seu processo, desse seu novo projeto. Fala um pouquinho para a gente. Falo sim. Bom, teve um convite que eu não pude recusar para participar de um livro onde mais 5 empreendedoras, né, estariam juntas. Cada uma ia contar a sua história, o que você passou até você chegar onde você está, né? E aí brilhou os meus olhos. Falei, poxa, interessante. Eu sempre pensei em escrever, mas nunca foi tão rápido assim. E aí surgiu essa oportunidade. Inclusive está aqui, ó, 6 caminhos de um propósito. Opa, borra um pouquinho, né? E foi maravilhoso poder fazer parte disso, contribuir, né, com um pouco da minha história, com a minha jornada, parte dela eu falei para vocês, e aí voltando lá atrás eu até falo que eu lembro de quando eu era adolescente, eu sempre queria muito ter dinheiro para fazer as minhas coisas, e eu não tinha, porque meu pai de 4, eu era mais velha, então a gente tinha um tênis para dividir somos em 3 irmãs, para dividir com as 3. A minha sorte é que depois o pé delas crescer e o meu continuou o mesmo, então ficou para mim. Mas, até isso acontecer, teve muitas vezes que a gente tinha que dividir. E aí eu sempre pensei, poxa, eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Vendi revistinha, gente. Tinha as colegas da minha mãe que tinha revistinha de não sei o que lá, eu ia vender as bijuterias, vendia perfuminho, ganhava um dinheirinho. E, por último, eu fui fazer curso de manicure, porque eu falei, não, eu tenho que ganhar um dinheirinho aí. Fui, trabalhei no salãozinho da colega da minha mãe, atendi as amigas da minha mãe, a minha mãe em casa, e assim eu ganhei uma graninha. Isso foi bom para a vida também, porque lá na frente, quando não tinha dinheiro para ganhar manicure, eu mesma fazia, até hoje, se eu preciso, eu faço. Então, eu já tinha uma veia empreendedora ali, eu só não tinha essa noção ainda. Eu fui fazer ciências contábeis, porque meu pai viu que eu era boa com números, e aí foi, mas assim, eu falei, legal, sou boa com números, e aí foi indo. Né? Mas desde pequena, se eu volto lá, eu já começo a ver. Além da minha veia empreendedora, a veia de empreendedorismo, também a parte de números, que eu já era boa com números desde pequena. Então, foi ligando e aquela vontade de passar conhecimento, que eu sempre brincava, né, de dar aula para as pessoas, ensinar um pouquinho de matemática aqui e ali. Então, já tinha isso no sangue. E tudo isso colaborou para escrever um pouco aqui, para mostrar para as mulheres, para as pessoas que lerem, a importância da gente priorizar, principalmente a nossa saúde mental, porque sem ela, nosso corpo não age, não reage, né? E a gente seguir num caminho, num propósito, traçar a sua meta e falar, não, é isso que eu quero realmente, não importa o que os outros vão falar, é aqui que eu vou, eu tenho que ter essa certeza no meu coração. Conversa bastante com Deus, e quando você tem essa certeza, segue, porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu sempre disse, olha, não tem problema, eu tenho 10 alunos, claro que é frustrante, você abre naquela coisa e você não é aquilo, mas eu tenho certeza que eu estou onde Deus me quer, então daqui eu vou seguir, né? E a gente...
Sim. A gente pode encontrar o seu livro aonde? Olha, eu não tenho ainda para vender Bom, é mais em contato comigo mesmo. Pode falar comigo. Tem a minha rede social, @Simone, underline. Como é underline em português? É underline mesmo. Underline mesmo, ok. Eu nunca lembro. ACHUGBU, Achubu. Por lá dá para solicitar o livro. A gente vai deixar o seu link também na legenda do vídeo, para as pessoas não errarem para acessar. É assim, eu aconselho muito a leitura, porque tem a Simone, tem mais outras amigas nossas, cada uma com a sua história, cada uma com o seu propósito e sua vocação. Sim. Queria pedir para você agora, que acho que é a fala da Raquel, que eu estou roubando, para um conselho para os empreendedores e empreendedoras que ouvem o 40 Mais Estou com Elas, sobre propósito de vida, sobre vocação, sobre a necessidade que você colocou aqui da gente aprender outro idioma. Fica com você agora um aconselhamento aí. Perfeito. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu também trabalho com crianças autistas, e eles são o meu coraçãozinho. Ah, né? vamos abrir um parênteses aqui, Simone. É verdade, porque nós também viemos de programas falando sobre empreendedorismo social, e eu acho que esse é um parênteses necessário. Escolas inclusivas. Muito importante. Muito, muito importante. Já trabalhei com esse projeto em escolas que eu sou consultora de marketing educacional também. E eu ouvi uma vez uma entrevista de uma mãe, porque a diretora deixou que eu ouvisse. A mãe queria matricular os filhos lá na escola e ela era uma escola referência. Uhum. E ela, ok, entrevistando. No meio da entrevista, a diretora falou: Dona Lilian, a nossa escola é uma escola inclusiva. Aí a mãe fez assim: ah, não, mas inclui todas as crianças? Ela falou: não, eu quis dizer que na sala de aula dos seus filhos, eventualmente terá uma criança com algum tipo de necessidade especial. A mãe falou: ah, entendi. Então, meus filhos podem estudar com crianças que não são normais? Aí a dona da escola, não sei se elas não são normais, mas nós estamos aqui para acolher e para dar a mesma oportunidade. A mulher levantou e foi embora, Simone, e não matriculou os filhos. Doeu meu Eu coração vi agora. isso acontecer na minha frente. Doeu meu coração. Né? Porque essas mães carregam tanto sofrimento, tanta luta, né? Eu tenho uma adolescente que está comigo há um tempo já, e o trabalho com ela é fantástico. Ela é o brilho nos olhos da gente, assim, sabe? Inclusive, agora ela mudou para fora de São Paulo, está sem aulinha com a gente, porque online ela não consegue acompanhar. Ela perdeu o pai dela, enfim, mas o amor é tão grande, porque as pessoas falam, imagina, não. Falei, gente, é ensino com amor, isso faz toda a diferença, é olhar no olho. Eu não sou professora dela, mas toda vez que ela vai na minha escola fazer aula com o meu professor, antes de ir embora, ela já bate na minha porta e entra, hug time, vem me dar um abraço, e aí fala, I'm fine today, e vai embora. Toda a aula dela. Simples. É uma coisa tão simples, né? Um abraço. Gente, e é amor, sabe? E eles não são, dependendo do grau de suporte, né, deles, eles não são de ficar dando abraço e tudo, mas todos os alunos autistas que eu tive e tenho, me abraçam. São muito carinhosos, né? Sim, é aquela coisa de você conquistar o coração. Eu sempre falo que professor é isso. Nos meus treinamentos para minha equipe eu falo isso, é isso. Você precisa conquistar o coração do aluno. Porque uma vez que você conquistou, ele vai aprender, ele vai amar estar na sua aula, aprender com você. Né? Isso faz total diferença, total diferença. Eu acho que é tão especial isso. A gente está encerrando essa sexta-feira com essa chave tão de ouro. Sim, quer dizer, nem ouro, diamante, porque é tão raro esse sorriso o seu sorriso, ele não é só um sorriso facial, ele é um sorriso que ele vem de dentro. Exatamente. Ele vem da alma, ele vem de quem está em paz com aquilo que está fazendo, que tem a sensibilidade
de enxergar a necessidade do outro e traduzir isso em trabalho. Eu acho isso muito lindo e eu vou deixar um pouco agora para a Raquel, porque só eu que estou falando. Na verdade, a gente vai encerrar agora, porque a vontade seria ficar falando aqui de muitas outras pautas, inclusive essa pauta da inclusão, de como, aí já fica aqui, olha o gancho aí, uma possível próxima oportunidade. Com certeza, com certeza. De falar para empreendedoras que empreendem nesse segmento, porque é difícil. A Carmen trouxe esse exemplo aí, mas a gente tem tantos outros. Outro dia eu vi uma matéria no jornal que eu também fiquei com o coração arrebentado, de uma escola, de uma criança que era amarrada no banheiro, uma criança autista, não sei se vocês viram, por uma professora. Infelizmente, né, tem muita gente despreparada no mercado. E aí é importante a gente trazer essa pauta, sim. Porque a gente está falando de um déficit que tem no mercado e que exige aí uma preparação, uma qualificação, um olhar mais humanitário, vamos colocar assim. E, em primeiro lugar, isso não é uma doença. As pessoas precisam entender que isso não é uma doença. Não é contagioso. Não é contagioso, isso é uma condição humana. Exatamente. Exatamente. Precisa ser tratada dessa forma. Exatamente. Raquel, eu vou te pedir licença, mas eu vou pedir para Simone fechar em inglês, porque hoje a gente está chique e poderosa. Tem uma expressão idiomática, né, Si, que a gente fala nos Estados Unidos, na sexta-feira, porque sexta-feira é o nosso sextou. Sextou, então, não é? Eu vou falar rápido, mas a Simone vai falar com a pronúncia linda dela, do TGI Fridays. Bom. Thanks God it's Friday. Yeah, thanks God it's Friday. Isso quer dizer sextou, gente. Sextou em inglês. Muito legal. Muito legal. Muito obrigada, Simone. Thank you. I really appreciate being here with you all. Foi um prazer. Thank you. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Seu final de semana. Beijo para todos que estão nos assistindo aí e até a próxima oportunidade. Bora falar sobre isso. Muito obrigada, até a próxima. Não esqueçam de seguir lá os nossos canais, 40 Mais Estou Com Elas, na Rádio Empreendedora, toda sexta-feira, o nosso programa às 17 horas, na www.radioempreendedora.com.br. Temos o nosso 40 Mais. Sextou com elas. Bye, bye. Gente, até a próxima. Bye.